Fala turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e hoje, continuando a nossa série de curiosidades sobre Opala, nós vamos falar sobre diagnóstico. Vamos retomar aqui, né, o trabalho do nosso canal. Peço desculpas a você, né, por esse ato aí de 2 semanas sem conteúdo. Isso aconteceu por motivos profissionais, tá? Não é nada pessoal, não é nenhum desânimo, nada disso, tá? Se Deus quiser e se depender, né, dele primeiramente e depois do nosso empenho, da nossa vontade, a gente vai ter muito conteúdo para ser produzido aqui no nosso canal, feito para você, tá? E o que acontece, turma? Hoje eu resolvi aproveitar e fazer um vídeo um pouco mais genérico, tá? Um pouco mais abrangente. Não vai ser algo específico sobre Opala. Eu resolvi aproveitar uma oportunidade que eu acho que vai ser única aqui, tá? Para mostrar algo para vocês que eu particularmente ainda não tinha tido o prazer de ver. E graças à ação de um amigo, estou aqui com algo que eu quero mostrar para vocês, muito especial. E resolvi não perder essa oportunidade e lógico, né, com a presença, perdão, com a presença desse equipamento aqui, resolvi aproveitar e falar um pouquinho sobre as fases da diagnose aqui no Brasil, tá bom? E dar uma pincelada, claro, né, de alguns pontos que eu acho que são relevantes no que se refere a diagnóstico de veículo, tá bom, turma? Antes de mais nada, você que não é inscrito, você que curte nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Quero agradecer, a gente está chegando nos 250 inscritos. Muito obrigado, turma. Você que está compartilhando, você que está deixando o seu like, que está deixando o seu comentário nos nossos vídeos. Você que de repente ainda não é inscrito, se inscreva. Você que às vezes quer sugerir um tema para que a gente traga aqui para você, não se acanhe, pode deixar aí nos comentários, eu leio todos eles, faço questão e também os respondo, tá bom? E você também tem dúvidas, pô Fernando, eu queria saber sobre determinado assunto, sabe? Eu tô com alguma dúvida, não tem problema, tá? O campo de comentários dos nossos vídeos é aberto para isso. Você que tem crítica também, Fernando, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não tem problema, tá? As críticas também nos ajudam a melhorar, beleza, turma? Bom, diagnose. Quando a gente fala sobre diagnose, a gente pode atrelar nossa mente, né, à medicina, porque afinal de contas é o procedimento mais comum, né? Antes de do médico prescrever um remédio ou prescrever um tratamento, seja ele qual for, é necessário que haja um diagnóstico do problema do paciente. Com o automóvel não é diferente, nunca foi diferente, tá? Os automóveis são máquinas passíveis de falhas, de defeitos, de erros, ok? Dizer que um automóvel nunca vai dar problema é utopia. Por melhor que seja, por mais tradição que determinada marca ou determinado modelo tenha de ser um veículo robusto, a manutenção é necessária. Lógico, eu não vou nem falar sobre manutenção, já está falando manutenção. O conceito de manutenção e diagnose são diferentes. A manutenção é aquelas intervenções que são obrigatórias para que se mantenha, né, o bom funcionamento do motor, a saúde do veículo, dizendo assim. A diagnose se aplica quando você tem um problema, você tem um defeito. Não existe veículo imune a defeito. Eu gosto de brincar no seguinte: se o ser humano não é perfeito, não é um ser perfeito, você tenta imaginar uma coisa construída pelo ser humano. Vai ser passível de erros. Então, turma, o que acontece? A diagnose é aplicada justamente quando nós temos um problema no veículo, que pode ser de ordem mecânica, elétrica, pode ser um defeito de ordem comportamental, ou melhor dizendo, dinâmica, né? Algo que te afeta ali durante a condução do veículo, uma tendência, por exemplo, direcional, né? O famoso carro que puxa para um dos lados, enfim, pode ter as mais variadas fontes. Porém, eu vou falar hoje sobre falhas de motor, tá? Quais são as principais ferramentas hoje utilizadas e que foram utilizadas no passado e de que forma isso precisa se unir, precisa estar junto para que seja feito um diagnóstico de qualidade no teu carro. Beleza, turma? Vamos lá para o vídeo. Hoje vai ser feito inteiro aqui na oficina. Vou aproveitar alguns recursos que eu tenho aqui para que a gente possa explanar um pouquinho de conhecimento para você. Beleza? Bora! Na primeira parte do nosso vídeo, eu quero falar de algo que perdurou praticamente até meados dos anos 90, tá? Para a diagnose dos veículos, principalmente quando a gente fala de diagnóstico de motores, que era justamente os manuais técnicos, as ferramentas básicas e principalmente o conhecimento do mecânico.
nós não tínhamos eletrônica embarcada, ou se tínhamos, era muito pouca, ok? Então, basicamente, os conceitos aplicados para um bom diagnóstico estavam na formação do mecânico, ok? Em testes, utilizando ferramentas muitas vezes comuns, tá? Aqui eu estou só exemplificando, né? Uma chave de fenda, uma chave de boca, para apenas ilustrar, tá? Ferramentas comuns do dia a dia, que eram utilizadas inclusive nas fases de diagnóstico, por exemplo, ao desmontar um carburador, ao desmontar um distribuidor, enfim, eram ferramentas básicas, mas principalmente o conhecimento presente nas tabelas, nos catálogos, nos manuais de reparação. Aqui eu fiz questão de deixar uma tabelinha que eu tenho aqui referente a carburadores, tá? Aqui nós temos a tabela de carburadores Brosol aplicada na linha Opala ao longo dos anos. Então eu fiz questão de deixar aqui aberto só para poder ilustrar para vocês um dos recursos técnicos que existiam na época, tá? Para um bom diagnóstico. E o que acontece? A formação desse mecânico, que muitas vezes vinha de família, aquele mecânico que aprendeu a profissão com o pai, com o tio, ou muitas vezes aquele que começou na oficina do bairro, quando criança ainda lavando peças, e foi naturalmente adquirindo experiência ao longo do tempo, aqueles que de repente trabalharam nas concessionárias numa época onde de fato os treinamentos, a formação técnica era muito presente, né? Tudo isso gerou uma leva de mecânicos experientes e capacitados, né, para realizar trabalhos. E hoje eu sou sincero em dizer que o conhecimento desses mecânicos faz falta no nosso mercado, principalmente quando a gente vai falar desses veículos mais antigos, como é o caso do Opala que está embaixo dessa capa, né? Hoje a gente vê que muitas profissões, muitas mesmo, estão sendo extintas, algumas de uma maneira mais rápida, outras de uma maneira mais lenta. E eu vejo que, infelizmente, a figura do mecânico propriamente dita está entrando em extinção. Hoje a gente tem pessoas que têm um certo nível de conhecimento, porém a maioria delas apenas executa tarefas de troca de peças, e o conhecimento de causa, de diagnóstico, um conhecimento que realmente faz a diferença, está cada vez mais ausente. É lamentável, mas infelizmente é uma realidade presente nas oficinas hoje em dia. Para o segundo momento do nosso vídeo, e talvez o mais especial para quem é fã de Chevrolet como eu, tá? Primeiramente, antes de mostrar o que é aquilo ali, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Paulo Batista, meu colega de trabalho, meu amigo pessoal, que tem uma carreira muito grande, né, no mercado automobilístico, incluindo a marca Chevrolet. Ele, inclusive, chegou a ser gerente de pós-venda, tá, em concessionária GM, e por conta disso, ele trouxe algo muito especial. Antes de mostrar aqui para você, eu quero só explicar. Essa ferramenta está conectada no meu Peugeot 208 para aproveitar a tomada de diagnóstico. Tá? Ele já tem o adaptador ali do conector padrão hoje, né, que é o conector EOBD, isso para todos os carros. Então eu resolvi aproveitar a alimentação da tomada dele para poder mostrar para vocês aqui um pouco desse aparelho. Gente, eu estou falando para vocês nada mais, nada menos do GM Techline, o primeiro aparelho de diagnóstico utilizado pela GM do Brasil, tá? Esse aparelho ele começou a ser utilizado no início da década de 90, mais precisamente em 91, com a chegada dos primeiros veículos ali com injeção eletrônica, tá? Nós temos, na verdade, o Monza Classic SE 500EF como pioneiro, né, no emprego de injeção eletrônica, falando de General Motors, tá? E já tinha um sistema Bosch LE-G-Tronic e posteriormente, em meados de 1991, a linha Monza e Cadete passou a ser equipada com a injeção, se não me engano, a Rochester, tá? Eu preciso ver exatamente o tipo, depois eu vou digitar aqui para vocês, que era a injeção EFI, tá? Que equipou aí boa parte dos veículos GM a partir da década de 90, tá? Na verdade, ela foi empregada de uma maneira mais precisa na linha Monza e Cadete 1.8 e 2.0, independente de ser álcool ou gasolina, você tinha a injeção EFI, que já era uma injeção digital, apesar de ser uma injeção monoponto. E acreditem ou não, essa ferramenta foi a ferramenta desenvolvida para auxílio ao diagnóstico, gente. Cara, é uma emoção muito grande você ver um aparelho desse em pleno funcionamento. Eu vou mostrar aqui para vocês.
Tá vendo ali, ó? ECM9193 GM do Brasil. Sensacional, né? O teclado funciona, tá? Eu vou aqui simular apenas um certo diagnóstico, clicando aqui em Yes. Diagnóstico, sistema eletrônico para motor, Yes. E aqui estão, ó, os motores disponíveis. Estão vendo? 1.8, 2.0. Sensacional, né, turma? Que são as opções de injeção que tinham na época. Muito legal, né? Cara, é algo assim muito especial trazer isso aqui para vocês, porque eu particularmente ainda não tinha visto. O Tech 2, que é um pouco mais moderno, eu já tinha visto, mas esse primeiro aparelho diagnóstico que a GM utilizou é algo especial, é memorável, digamos assim. E o que acontece? Eu tive o prazer de ter essa ferramenta emprestada aí pelo Paulo Batista para que a gente possa testá-lo. Quem sabe de repente a gente não negocia, né, Batista? Cara, mas sensacional. Eu preciso testar ela, na verdade, num GM, tá? Eu não possuo algum com injeção eletrônica. Eu poderia, por exemplo, testar no Monza, mas o meu Monza é carburado, então ele não tem, né, a possibilidade de nós testarmos a ferramenta. E falando do conceito histórico, turma, nessa transição nós tínhamos conceitos, né, de tecnologia com a ferramenta, no caso aqui a Tech 1, e nós tínhamos também o conceito dos manuais técnicos, tá? Na década de 90 era muito presente, principalmente com o aumento, tá, da eletrônica no carro e a ausência ainda da internet, né? Nós estávamos começando a empregar os computadores, né? O conceito de rede ainda não existia. A maioria das comunicações feitas entre o concessionário e a marca era feita por fax, né? Ou por telefone. Então a gente ainda tinha muito conceito do uso, tá, das brochuras, né, dos livros, dos catálogos técnicos para diagnóstico e já aliados, né, à ferramenta de diagnóstico, aqui como exemplificada pelo nosso Techline, ok? Bom, como a gente, né, não tem um GM aqui, eu não consigo mostrar algumas funções dele para vocês. Possivelmente depois eu vou gravar um vídeo posterior mostrando o que nós já tínhamos na época, né, em termos de ajuste. Mas só de ver esse aparelho funcionando para mim, eu já ganhei o dia, sinceramente. Para o terceiro e último momento do nosso vídeo, tá? Aqui nós temos um aparelho de diagnóstico, tá? Desses de entrada do mercado mesmo, mas eu fiz questão de comprar pelo menos para uma emergência, alguma coisa do tipo, certo? E nós temos o smartphone. E lógico, a bateria que eu estou utilizando aqui para poder alimentar esse aparelho para mostrar para vocês. Essa bateria aqui já vai para o Monza. E o que acontece, turma? Hoje, só para vocês terem a diferença, para vocês verem, tá? Isso aqui é apenas um da infinidade de aparelhos diagnósticos que a gente tem hoje. A maioria dos concessionários utilizam tablets, utilizam notebooks e utilizam às vezes scanners, palm tops, por exemplo. E além, logicamente, dos scanners tradicionais como a gente tem aqui, existem aplicativos de smartphone, tá? Você vê pela internet aí a venda daquelas interfaces que vão conectadas à tomada USB, se comunicam por Bluetooth com o smartphone, para você fazer a leitura dos códigos, enfim, para você ter uma ideia do que está acontecendo ali no carro, ok? Aqui eu estou alimentando ela direto na bateria, é uma interface que eu tenho para comunicação com a linha Fiat, né? Como a gente tem um Fiat em casa, então eu fiz questão de comprar essa interface para alguma emergência, ok? Porém, turma, o que acontece? Mesmo tendo a facilidade que a gente tem hoje com ferramentas como essa, junto com essa facilidade a gente teve também, de certa forma, outra facilidade, que é justamente a dos catálogos que passaram a ser eletrônicos. Hoje você consegue consultar um esquema elétrico, você consegue consultar, por exemplo, o que quer dizer determinado código de defeito através da internet, através do celular, ok? As atualizações dessas ferramentas são feitas online, ou seja, você conectado a uma rede de internet, você já consegue atualizar, por exemplo, o programa interno da sua ferramenta, né? Às vezes tem determinado módulo, tem determinado veículo que a sua ferramenta não se comunica e você consegue fazer essas atualizações que podem ser pagas ou gratuitas, aí depende da marca de cada ferramenta. Você tem aquilo que nós tínhamos no passado, que eram os catálogos, né, em papel, hoje todos eletrônicos, acessíveis até pelo celular na sua mão, né?
Para mim, por exemplo, colaborador de montadora, a gente consegue acessar o nosso sistema de catálogos pelo smartphone, para você ter uma ideia. É um negócio assim muito bacana, né? Porém, gente, infelizmente, com todas essas facilidades, nós também tivemos a chegada de problemas da modernidade. A primeira delas é a acomodação de boa parte dos técnicos que insistem em ignorar aqueles conhecimentos básicos em prol de se sustentar apenas na tecnologia. A gente vê muito técnico hoje que, infelizmente, baseia todo o seu diagnóstico apenas no que a ferramenta apresenta. E, gente, o scanner, a ferramenta de diagnóstico é um auxiliar, ele não é o principal ator do diagnóstico. O principal ator do diagnóstico é o mecânico, é o técnico, é o conhecimento que o técnico possui. A gente precisa lembrar que muitas vezes os defeitos que são indicados ali são consequências e não causas da falha do veículo. E para que a gente possa fazer um bom diagnóstico, precisa ter a união disso aqui com aquilo ali. Por incrível que pareça, mesmo trabalhando numa marca complexa para muitos em termos diagnósticos, como é a marca Peugeot e a marca Citroën, muita coisa de problemas naqueles carros ali, eu resolvi com isso aqui, ó, com conhecimento, tá? Então, é um recado que eu gostaria até de dar para alguns técnicos. Antes de você pensar em criticar uma determinada marca, um determinado modelo, pensa antes se você está devidamente capacitado para trabalhar naquela marca, naquele modelo. Se você não parou no tempo, se você se acomodou. Faz uma autoanálise. Hoje é muito mais fácil você culpar um produto do que você culpar você mesmo. Então eu te convido também a se autoanalisar se você não precisa de uma reciclagem, se você não precisa melhorar os seus conhecimentos. Isso existe em qualquer profissão. A reciclagem, a melhora, o aprendizado, ele tem que ser vitalício, ele não pode ser momentâneo. Ok? Isso serve inclusive para você robista, para você que gosta de consertar o teu carro em casa, tá? Busque conhecimento. Hoje, cara, com a facilidade que a gente tem, de material, de conteúdo, de realmente fóruns, a gente tem uma facilidade, a informação nunca experimentada pelo ser humano. Só que isso está acomodando a galera. E outra coisa que eu gostaria de falar também, justamente por conta, né, dessa facilidade, a gente começou a ter também o quê? Os técnicos de teclado. Além das oficinas, aqueles que de repente assistem um vídeo no YouTube, alguma coisa, e eu já vou consertar o veículo, já vou fazer o que, sabe, eu vi que é fácil, vou meter as caras. Chega lá, muitas vezes piora o problema e vai recorrer a quem? Ao técnico, ao mecânico. Então, muito cuidado, tá, turma, quando você vai pensar em diagnóstico, para você não se sustentar apenas aqui, ó. Não ignore o passado. Não ignore tudo aquilo que foi construído e que trouxe as evoluções que a gente viu aqui e que a gente está vendo aqui. Porque tudo isso é fruto daquilo que aconteceu lá, ó. E garanto para você, muita coisa que pode acontecer nesses caras aqui, você consegue resolver aplicando conceitos aprendidos aqui. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não entendam como crítica, é apenas a minha posição, a minha opinião, meu ponto de vista. Se você tem a sua opinião divergente, fique à vontade para deixar nos comentários, não tem nenhum problema, tá? Mas o que eu trago para vocês é o que a gente vê todos os dias nas oficinas, não só nas concessionárias, mas também nas oficinas independentes, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo de curiosidades sobre o Opala.